Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A paz do Senhor Jesus para você de perto, você de longe, você que está nos acompanhando neste culto no lar, a Escola Bíblica Dominical, em mais um domingo, onde nos reunimos para juntos adorarmos ao Senhor, agradecermos a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Afinal de contas, apesar de todas as adversidades da vida, apesar de todos os problemas, Deus tem nos preservado, Ele tem nos guardado até aqui. A sua palavra nos diz que é Ele quem nos dá o fôlego de vida. É por causa dele que respiramos, nos movemos e existimos, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós queremos nesta manhã agradecer mais uma vez a cada família que abre-nos as portas da sua casa para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. É isso mesmo, estamos na Escola Bíblica Dominical, um encontro marcado todos os domingos pela manhã, o dia do Senhor, o domingo, o dia que separamos para bendizer o seu nome, para agradecê-lo por nossa salvação, por nossa vida, por nossa família, o dia que agradecemos ao Senhor também pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos em mais uma manhã de domingo, louvando a Deus por sua vida e por sua família. Nós queremos nesta manhã, claro, relembrar que você pode participar deste trabalho, deste culto ao Senhor de forma ativa. Você pode estar compartilhando o link da Rede Brasil em diversas plataformas que estão à nossa disposição, como pelo YouTube, Instagram, Facebook. Você pode copiar o link deste culto no lar e encaminhar para os grupos de WhatsApp, de família, de trabalhos, de amigos e vizinhos. E essas pessoas certamente serão abençoadas. Faça isso. Nós estamos iniciando agora o culto ao Senhor e você pode ser partícipe nesta obra evangelizadora. Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor a você de perto e de longe. Você que está aqui na região metropolitana do Recife ou no estado de Pernambuco, no interior do estado, nas regiões mais longínquas. Você que está fora do estado, em outro estado do Brasil, ou até mesmo fora aqui do nosso continente, em outro país, que Deus abençoe você. Você é muito bem-vindo neste culto no lar. Nós estamos começando um momento de adoração, de louvor e também de aprendizado da palavra do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus, ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, enviar saudação a todos os nossos irmãos que estão cultuando na Escola Bíblica Dominical hoje pela manhã. A cada professor de escola dominical, professora, a cada dirigente de escola, você que faz parte das diversas supervisões espalhadas aí no todo o estado de Pernambuco e no Brasil afora, que Deus continue abençoando você e sua vida. A cada criança do departamento infanto-juvenil, desde o mais novo, do maternal, do berçário, até os juvenis, 17, 15 a 17 anos, aos jovens da nossa igreja, aos adultos, aos idosos, Deus abençoe cada um de vocês. Nosso prazer e alegria é poder estar perto de você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Apesar de não podermos estar ainda juntos como gostaríamos, por conta de toda essa situação que estamos vivendo, nós temos a Rede Brasil de Comunicação, uma porta que Deus abriu para que a sua palavra continuasse sendo pregada e você fosse alcançado hoje pela palavra de Deus que será ministrada e também pudesse louvar a Deus. Vamos começar nosso culto então em família. Para aqueles que podem, claro, e têm condições, se quiser ficar de pé neste momento, nós vamos agradecer a Deus orando, dizendo: Senhor, nosso muito obrigado por esta manhã de domingo, uma manhã abençoadíssima na Tua presença. E temos certeza de que Deus tem muita coisa para você. Vamos orar? Você está sendo convidado agora a subir ao trono dos céus. Pai querido, ó Senhor Deus da glória, nós Te adoramos, Senhor. Te agradecemos por esta manhã maravilhosa, por estarmos aqui, Senhor, em mais uma Escola Bíblica Dominical, por estarmos juntos com os Teus servos. Ah, Deus, nós queremos Te agradecer por Tua palavra, a revelação especial que foi nos dada, pela pessoa de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, pagando o preço pelo pecado de todos os homens. Queremos Te agradecer pelo Divino Espírito Santo que habita em nós, que é o Consolador amado. Queremos Te pedir, ó Deus, que a Tua grande mão continue estendida sobre as famílias. Cada um dos Teus filhos que nos acompanham, Senhor, neste momento, sejam aqueles que estão nos acompanhando pela internet, em
alguma das plataformas, sejam aqueles que nos acompanham pelas rádios, Senhor, que estão transmitindo essa programação, ou aqueles que nos acompanham pela TV. Abençoa cada um poderosamente. Recebe os louvores nesta manhã, Senhor. Abençoa-nos mais uma vez. E que esta manhã, Senhor, que esta escola bíblica dominical seja uma grande bênção na vida de todos nós. Te pedimos uma bênção especial sobre a vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente e sua família, bem como toda a diretoria, a mesa da convenção de ministros aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, bem como cada irmão e irmã que nos acompanha. Que a tua gloriosa mão continue conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar. Nós vamos neste momento louvar a Deus, adorar ao Senhor. Faz parte do culto, momento de adoração. E foi escalado pelo nosso pastor presidente, o evangelista, ministro Josadaque Aquino. Pai do seu ministro. Pai do seu evangelista Alessandro. Vamos louvar a Deus então. Fique à vontade. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar a Deus nesta manhã com o hino de número 5 da nossa harpa cristã. Ó, desce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia! Espírito Santo vem selar. Meus amados, cantemos mais um hino, conforme nos orienta o nosso evangelista desta feita. O hino é o 24 da nossa harpa cristã, também falando do poder pentecostal. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações com muito poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz. O preceptor que veio ficar com os servos de Jesus foi o fogo santo do Senhor, que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos levar.
ó vem, sim vem, ó fama divinal, teus servos batizam e começarão a falar repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batiza, e que deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batiza. Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria estarmos na casa do Senhor nosso Deus, ou na presença do Senhor nosso Deus, uma vez que estamos vencendo, não é? Esta realidade social que tem impedido de alguns de nós estarmos presencialmente no templo, mas estamos na presença do Senhor, neste culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. E já temos louvado a Ele com alguns hinos da nossa harpa e seguimos o nosso culto nesse momento fazendo menção de que estudaremos a partir deste domingo uma preciosa lição com um tema muito agradável, de alguma forma dando prosseguimento ao tema que finalizamos recentemente, primeiro trimestre de 2021, mas com uma abrangência mais específica, onde estaremos aprendendo sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse é o tema geral que estudaremos a partir deste domingo em todo o estado de Pernambuco, também além das fronteiras do nosso país. A nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco estará aprendendo, não é, esta preciosa lição com este tema geral. E dando início a estas lições que serão aprendidas, a lição de hoje, a lição de número 1, tem um tema específico, não é? E o tema é: e deu dons aos homens. O texto áureo da nossa lição está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 8, que está escrito na palavra do Senhor. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4 e 8. A verdade prática da nossa lição, que você pode estar acompanhando também, traz de forma objetiva, recortando o pensamento principal que será tratado nesta lição de hoje, a lição de número 1. A verdade prática assim nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. O objetivo geral desta lição, nós poderemos destacar e afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Como dissemos, foi um tema que, de alguma forma, aprendemos no trimestre passado, mas será abordado de forma mais específica a partir deste domingo. Então, o objetivo geral desta primeira lição já é nos fazer lembrar e, sobretudo, afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Já os objetivos específicos são 3, e estes estão relacionados igualmente aos tópicos que fazem parte da estrutura desta lição. O primeiro objetivo específico é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Já o segundo objetivo específico é analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais.
E o terceiro e último objetivo específico é informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Isso faz alusão ao contexto histórico que apresenta a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Com isso em vista, assim como autoriza o evangelista Alessandro Barreto, você que dispõe de condição, se você está em sua residência ou mesmo em um ambiente que lhe propicia a oportunidade de você ficar em pé nesse instante, nós vamos estar lendo juntos a palavra de Deus. Aos caros amigos e irmãos que estão acompanhando pelas rádios, podem nesse instante também, se assim possível, estar de pé, se você está num ambiente que é propício, para estarmos lendo juntos. Talvez você está de viagem ou uma atividade, talvez num ambiente de serviço, mas igualmente estará lendo ou ouvindo a leitura juntamente conosco e será igualmente abençoado pela palavra de Deus. A leitura bíblica em classe desta lição de número 1 está fundamentada em dois textos. O primeiro está em Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8, e o segundo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo de número 7, que você poderá estar nesse instante lendo conosco, como diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8, depois 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 aos Coríntios 12, 4 nos diz a palavra de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos ler juntos o versículo de número 7, como sempre fazemos na escola dominical. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus por isso. Queridos e amados irmãos, tendo lido a palavra do Senhor, vamos estar mais uma vez orando, pedindo as bênçãos de Deus em continuação sobre cada um de nós. Vamos estar incluindo a você e toda a sua família, aos que estão com você nesse instante, a roda, a sua proximidade, talvez, quem sabe, na sua sala, no quarto, num ambiente específico onde você pode reunir a sua família, se assim for possível. Talvez aquele parente mais distante, que nesse momento não pode estar fisicamente, mas vai ser alcançado igualmente pelas nossas orações. Vamos estar orando aqueles cujos filhos ainda não são evangélicos ou familiares que precisam de um encontro pessoal. Talvez alguém que está enfermo. Vamos estar orando também nesse instante, agradecendo a Deus pela porção lida de sua palavra e apresentando a Ele também as nossas necessidades. Vamos levantar as nossas vozes ao céu e fazermos mais uma oração em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, mais uma vez entramos em Tua presença por meio desta oração. Pedimos a Tua graça em continuidade sobre este culto no lar, Senhor. Estamos gratos por iniciarmos mais um trimestre na Tua presença, assim como foste conosco no trimestre que finalizou. Te louvamos pelo privilégio de iniciarmos mais este segundo trimestre de 2021 na Tua presença, para aprendermos a Tua palavra, para engrandecermos o Teu santo e precioso nome. Pedimos a Tua bênção em continuação sobre cada um dos Teus filhos que conosco, Senhor, estão orando, adorando e com o coração aberto para aprender mais da Tua palavra. Mais uma vez pedimos a Tua graça sobre todos eles.
salva ainda aqueles que não são salvos, os que estão enfermos, hospitalizados. A tua palavra nos diz que a tua mão é grande e o teu braço é estendido. Tu podes ir aonde nós não podemos ir. Tu podes trazer o socorro nesta manhã e surpreender a cada um dos teus filhos com um milagre que nós necessitamos. Ao teu servo que nos trará a mensagem, Senhor, o ensino da tua palavra, usa-o poderosamente. Abre o nosso entendimento para que coloquemos em prática tudo aquilo que estaremos aprendendo nesta manhã. Assim te pedimos, porque cremos e dependemos de ti. E desde já nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, você que estava em pé, por gentileza, tome seu assento, se assim for possível. Vamos continuar adorando ao Senhor. Observe que nós já temos louvado, já temos cantado ao Senhor hinos da nossa harpa, temos lido a sua bendita palavra, oramos mais uma vez e agora seguiremos o nosso culto racional. E para que este culto seja completo, chegou aquele momento alegre que nós temos o prazer de estar participando também com as nossas contribuições, com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Uma vez que todo servo de Deus que tem um coração aberto e voluntário para este trabalho, esse momento se torna ainda mais alegre, porque a contribuição é a expressão da nossa gratidão a Deus e de que nós somos totalmente dependentes. Algo que nós vemos de forma recorrente nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos várias passagens que relatam a alegria no coração de pessoas que, pelo fato de terem sido alcançados pela graça, por terem sido alvos da misericórdia de Deus, estiveram contribuindo como uma expressão da gratidão do seu coração. Entre estas passagens, podemos citar nesta ocasião o que está revelado e registrado pelo evangelista Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 2 e versículo de número 3, onde narra algumas pessoas, inclusive mulheres, que haviam sido alcançados pela graça de Deus, que receberam o benefício espiritual da libertação, da salvação e, como gratidão, cooperava servindo ao Senhor também com as suas fazendas. Em Lucas 8, versículos 2 e 3, nós encontramos o texto bíblico dizendo: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Versículo 3 diz: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Que coisa maravilhosa! Estas mulheres têm muito a nos ensinar, não é? Como um exemplo também de alguém que tem um coração aberto para contribuir como gratidão ao Senhor. De modo que nós temos este desejo no coração e a oportunidade de fazer de forma mais prática, aí onde você está, na sua casa, ou mesmo no hospital, no seu trabalho, na sua atividade doméstica ou em outra que exige nesse momento a sua atenção para fazer, você pode estar usufruindo das ferramentas disponíveis para estar contribuindo. Além do QR Code que está aparecendo para você, que está acompanhando através da Rede Brasil, do Canal 14 ou pelas plataformas, tendo a oportunidade visual de ver o QR Code. E você pode estar aproximando a câmera do seu celular e abrirá de forma interativa a plataforma para contribuir. Se assim você preferir, você pode acessar diretamente o site oficial da nossa igreja, www.ieadpeplay.org.br, além de toda a programação à sua disposição por meio deste endereço eletrônico. Você também tem a opção Quero Contribuir e assim assinalando, escolhendo a natureza da sua contribuição, se é um dízimo, se é oferta, se é para o trabalho missionário, se é para o trabalho social que esta igreja continua realizando. Em meio a este mais de um ano de pandemia, mas a nossa igreja continua fazendo este trabalho. Se você quer contribuir para que a Rede Brasil continue transmitindo esse conteúdo abençoador e espiritual para a edificação de vidas, você pode estar fazendo também a sua contribuição. Ao assinalar qualquer uma das naturezas da sua contribuição, você pode escolher a forma que pode estar assim fazendo. Se você está fora do país principalmente, utilizando o PayPal, o PagSeguro, ou por meio das contas bancárias que estão à disposição, se assim você quiser fazer a sua transferência, através da Caixa Econômica, Bradesco e também o Banco do Brasil. Se assim você preferir,
nós temos uma ferramenta muito recente e prática que popularmente todos estão utilizando, que é o Pix. Você pode estar fazendo a sua doação, sua contribuição por meio do aplicativo do seu banco. Na opção do Pix, você pode estar inserindo a chave de ativação, que é o próprio CNPJ da nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Conferir os seus dados, aquilo que você estará querendo contribuir e de forma muito prática, confirmando a sua doação, a sua oferta. Que coisa maravilhosa! Então, diante disso, só nos resta mais uma vez, não é? Estarmos subindo ao trono da graça em oração. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Vamos estar apresentando os nossos irmãos comerciantes, aqueles que são autônomos, os que precisam que o Senhor abra uma porta de emprego. Nós cremos que Ele pode fazer nesse instante. Não se admire se já nesse início de semana você já recebeu uma boa notícia. Deus abriu a porta de emprego, seja para você ou para quem você representa neste momento. Vamos orar juntos e com fé em nome de Jesus? Oremos. Querido Pai, bendito Deus, nós te louvamos por tua graça, por tua infinita misericórdia. É no nome de Jesus, o teu Filho, que mais uma vez fazemos esta oração para, nesse momento, Senhor, agradecer por tua providência, pelo teu cuidado diário, pelo Senhor estar dando condição para continuarmos contribuindo para a tua obra. Agradecer por fazermos parte de uma igreja séria, cujo pastor tem sido um instrumento, Senhor, na administração também deste grande trabalho, e temos visto a tua glória sendo revelada. Queremos te apresentar a cada um dos teus filhos que são dizimistas, ofertantes, espalhados por toda a região de Pernambuco, além do nosso estado, em todo o Brasil, além das fronteiras, mas que desejosos estão de estar contribuindo. Aos que são comerciantes, autônomos, aos que estão desempregados, Senhor, mas que nutrem no seu coração o desejo de contribuir. Tu podes estar abrindo a porta de emprego, tão desejada pelo teu filho, pela tua filha. Estenda tuas mãos agora. Aqueles que fez um voto, Senhor, que tem no seu coração o desejo de cumprir este voto, estenda tuas mãos, abençoa ricamente. Assim te pedimos porque cremos e confiamos em ti, pois a tua palavra é verdadeira e cremos que tu podes fazer tudo muito mais abundantemente. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o evangelista Alessandro convida para estar conosco neste momento, louvando a Deus com mais um hino. O evangelista Josadarque Aquino, vamos estar louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amados, mais uma vez, vamos adorar a Deus enquanto contribuímos para a obra do Senhor. 239 da nossa harpa cristã, imploramos o Consolador. Vem, ó Senhor, e completa a obra tua em mim. Torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Ó, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens me tirado pra fora do mundo sedutor, ó vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda
Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor, a ti pertence a glória, benigno Salvador, sempre me dás a vitória. Glória a Deus. Que bom, chegamos ao momento agora da ministração da palavra de Deus e nós queremos agradecer ao Senhor Deus, mais uma vez, por esta tamanha responsabilidade, mas também honra de estar aqui para ministrar a sua palavra. E nós queremos agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, por esta escala e dizer que é um prazer, um privilégio estarmos juntos já no início da semana, neste primeiro dia, para aprendermos a palavra de Deus. Quantos gostariam de estar ouvindo, participando e não podem? E Deus tem nos trazido esta manhã, nos proporcionado estarmos juntos em família. E você que ainda não compartilhou o link deste culto, você pode fazer isso. Como falamos no início, logo no início deste culto no lar, é possível você fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. É possível você abençoar famílias. E como é que eu posso fazer isso? Simples, é apenas compartilhar. Você pode copiar, você que está nos acompanhando por alguma das plataformas digitais, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, você pode copiar o link e mandar para alguém que você conhece, e certamente esta pessoa será abençoada por Deus. Como já foi falado pelo presbítero Jonathan Lucena, nós estamos no segundo trimestre do ano de 2020. Graças a Deus por isso, não? Isso é prova do amor e da misericórdia de Deus. Estamos agradecendo a Deus por este segundo trimestre de 2020, que tem como tema central, não é? Os dons espirituais e ministeriais. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. 2021, né? Segundo trimestre do ano 2021. Este assunto foi um assunto que estudamos há 7 anos, no segundo trimestre do ano de 2014. Exatamente há 7 anos nós estávamos estudando esse assunto e chegou o momento de relembrarmos, não é? Um assunto maravilhoso, muito proveitoso. Antes de entrarmos propriamente dito na lição de hoje, nós queremos aqui dar uma olhadinha no sumário da nossa lição. Você vai estar acompanhando em casa aí, se você não tem a lição física em mãos, você vai poder acompanhar em casa, vai aparecer aí na tela, muito bem, olha aí. A primeira lição, que é a lição de hoje, nós vamos estudar com o tema "E deu dons aos homens". A lição de número 2, se Deus permitir, no próximo domingo, o propósito dos dons espirituais. Já na lição 3, dons de revelação. Vamos estudar um pouquinho sobre o que é o dom da revelação. A lição 4, dons de poder. Muito importante essa lição. A 5, dons de elocução. Quais são os dons de elocução? O que quer dizer isso? Lição de número 6, o ministério de apóstolo. Será que é possível ter apóstolo hoje no formato e nos moldes do Novo Testamento? Esse termo é um termo genérico. Enfim, vamos estudar na lição 6 tudo isso. Na lição de número 7, o ministério de profeta. O que é um profeta à luz do Novo Testamento? A lição de número 8, o ministério de evangelista. O que é um evangelista à luz do Novo Testamento? Quais suas tarefas, responsabilidades, qual a sua missão?
A lição de número 9, estudaremos sobre o ministério de pastor, uma lição muito abençoadora. A lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. A 11ª lição, o presbítero, bispo ou ancião. E já chegando ao final desse trimestre, a lição de número 12, falaremos sobre o que é a função de diácono, o diaconato. E por fim, a derradeira lição será a multiforme sabedoria de Deus. Que bênção! Teremos um trimestre muito abençoado. Estudaremos 13 lições com a graça de Deus e certamente seremos ricamente abençoados. A lição de hoje é a lição de número 1. Já foi falado aqui pelo presbítero Jonathan Lucena, mas é sempre bom repetirmos, até porque há pessoas que estão acessando este culto agora, né? Entrando nas portas digitais. E nós temos a lição de número 1, que é a lição de número 1, que tem como tema "E deu dons aos homens". Você está aí acompanhando na sua tela o texto áureo da nossa lição, que está em Efésios 4:8, diz: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". A verdade prática, que é um cerne, um pensamento central da lição, nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Muito bem. Eu penso que é bom iniciarmos essa lição de hoje trazendo já uma rápida definição da palavra dom, não é? O que é um dom? O que significa a palavra dom? E segundo o dicionarista Antônio Oás, trazendo aqui uma definição mais técnica do ponto de vista da língua portuguesa, a palavra dom significa donativo. Dom é uma dádiva, é um presente. O dicionarista ainda diz que dom é uma bênção, uma graça. E algo que me chamou bastante atenção na definição que este dicionarista traz da palavra dom, é que ele diz que dom é um bem espiritual recebido de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Um dom, é um presente espiritual, é um bem espiritual recebido de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E é justamente sobre isso que nós estamos iniciando a lição de hoje. Presente de Deus, aquilo que Ele tem para dar à sua igreja, ao seu povo. O dom espiritual, ainda trazendo uma definição do pastor Antônio Gilberto, um dos teólogos que nós consultamos, ele diz que o dom espiritual é uma dotação ou concessão espiritual e sobrenatural dada pelo Espírito Santo para trazer capacidade divina sobre o crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para, através da igreja, exercer a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, dom é algo que é dado por Deus. Dado a quem? Dom espiritual, à igreja. Mas para quê? Para o serviço, para a adoração a Deus, para a glorificação do seu nome. Ainda trazendo uma definição da palavra dom, o pastor que comenta esta lição desse trimestre, que nós estamos estudando a partir de hoje, que é o pastor Elinaldo Renovato, ele diz que os dons são, ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja, para que essa exerça sua missão profética de proclamadora do Evangelho de Cristo de modo eficaz. Então podemos já de início dizer que dom é um presente que Deus dá à sua igreja para que esta exerça a sua função de proclamar o Evangelho, mas não de qualquer forma. Proclamar o Evangelho de forma eficaz, de forma proveitosa. E podemos dizer que existe em toda a Bíblia Sagrada várias expressões que podem aludir ao nome dom, não é? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, diversas palavras que podemos citar aqui algumas que apontam para a expressão dom. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos a expressão Matã. A expressão Matã ou Natã dá a entender aquilo que é dado de forma gratuita, é um presente.
E essa expressão é usada em vários textos do Antigo Testamento. Podemos citar, por exemplo, Gênesis, capítulo de número 34 e o versículo 12, bem como o livro de Números, capítulo de número 18 e o versículo 11, bem como Provérbios 18 e 11 também, capítulo 19, versículo 6 de Provérbios, também aparece a expressão Matã ou Natã, que é um derivativo, que quer dizer presente. Uma outra expressão muito conhecida no Antigo Testamento é a expressão Nisete, que significa algo elevado, presente, dádiva, dom. É usado diversas vezes, mas nós podemos citar pelo menos uma, segundo o livro de Samuel, capítulo 19, versículo de número 24. Uma outra expressão no Antigo Testamento que aparece para a palavra dom é a expressão Masete, que significa algo elevado, gracioso, um presente. Observe que todas essas expressões na Bíblia Sagrada apontam para algo bom, algo que é recebido. Uma outra expressão é a expressão Sohat, que aponta para uma recompensa, para um presente, para uma dádiva. No Novo Testamento nós temos diversas expressões, como a expressão, por exemplo, didomi, que significa dar aquilo que é entregue, aquilo que é dado a alguém. Em outras palavras, presente, uma dádiva. Nós podemos citar textos como Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 9, bem como ainda Mateus, capítulo 5, versículo 31, e Marcos, capítulo 2, versículo 26, são textos que aparece essa expressão que nós já citamos. Podemos citar ainda a expressão grega doma, que significa também a mesma coisa, a mesma ideia de presente, de dádiva, a expressão dosis, dorema, charis, charismata, são expressões do Novo Testamento que apontam para a mesma ideia de um presente que é dado a alguém, uma dádiva, um bem. E é justamente sobre isso que nós vamos estudar, sobre um bem que Deus tem dado aos homens. E esse bem, do ponto de vista que nós estamos estudando a nossa lição, são os dons espirituais. A lição de número 1, que é a lição que nós estamos estudando hoje, vai falar sobre pelo menos 3 categorias de dons. Dons de serviço, dons espirituais e os chamados dons ministeriais. Isso está no objetivo geral da nossa lição, quero dizer, objetivo específico. Quando o presbítero Jonathan leu aqui os objetivos específicos, foram apontados pelo menos 3 objetivos para a lição de hoje. E nós vamos pedir aí para você nos acompanhar, estar aí já na sua tela, do seu televisor, do seu smartphone, que nos diz o seguinte: o primeiro objetivo da lição de hoje é declarar que os dons espirituais são atuais, mas não somente atuais, eles são bíblicos. Nós temos uma fundamentação bíblica. E em segundo lugar, que era o que eu queria apontar neste momento, é analisar os dons de serviço, os dons espirituais e, por fim, os dons ministeriais. Pois bem, então é sobre essas três categorias de dons, se assim podemos dizer, de forma didática, não é? Nós não vamos encontrar na Bíblia, de forma alguma, uma tabelinha separando cada tipo de dom, não. Mas de forma didática, nós podemos dizer que está estampado à luz do Novo Testamento, pelo menos essas 3 categorias, dons de serviço. O que é um dom de serviço? Nós vamos aprender sobre isso, inclusive ao longo desse trimestre. O que é um dom espiritual? O que é um dom ministerial? Será que todos nós recebemos os dons ministeriais? Ou esses dons ministeriais são dons concedidos por Deus, através do seu Espírito, para algumas pessoas? Toda a igreja estar acessível a esses dons? É isso que nós vamos aprender. Mas antes de voltarmos aqui para as definições, eu queria lhe convidar a ler a introdução da nossa lição. Nós vamos pedir para que a produção coloque aí na tela. Isso, muito bem, muito obrigado. E vamos convidar você que está em casa a participar conosco, haja vista que estamos numa escola bíblica dominical. Vamos ler todos nós juntos, em um grande coro? Eu quero que você participe conosco aqui. 1, 2, 3, todos nós. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre,
analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com a graça e poder, ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4, versículo 12 ao 13. Muito bem, então é à luz desta introdução que nós vamos estudar esta lição, que inclusive alcança todo o trimestre. Nós veremos desde agora, e Deus permitindo, até a 11ª lição, 13ª, de que os dons têm uma finalidade: edificar a igreja, promover crescimento a esta igreja, capacitar esta igreja para que ela proclame o evangelho de Cristo de forma eficaz. Apesar da lição de hoje não tratar sobre uma categoria de dom que nós vamos mencionar agora, gostaríamos de fazer menção de uma categoria de dom que os estudiosos da Bíblia Sagrada classificam como os dons naturais. O que são esses dons naturais? Os dons naturais são também, da mesma forma como os dons espirituais, dádivas concedidas por Deus a todos os homens. E estes dons naturais, eles podem ser dados através de, pelo menos, Deus transmite esses dons aos homens, pelo menos através de 2 meios ou de 2 canais. Precisamos dizer aqui que eles não podem e nem devem ser confundidos com os dons espirituais, nem com os dons ministeriais e os dons de serviço. Mas nós podemos dizer que esses dons naturais, eles alcançam aos homens pelo menos através de 2 meios ou de 2 caminhos. Em primeiro lugar, podemos dizer que os dons naturais, eles são concedidos por Deus aos homens através da natureza. Exatamente. Nós podemos ler um texto que eu quero lhe convidar agora, você que tem condições de abrir uma Bíblia Sagrada, você que tem uma Bíblia em sua casa, no ambiente de trabalho, e que você pode, claro, nesse momento, ler conosco, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o versículo de número 25. Vejamos então o que diz a palavra de Deus, palavras escritas por Lucas, o médico amado. Nos diz assim a palavra de Deus, capítulo 17, versículo 25 de Atos. Nem tampouco Deus é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo, Deus, é quem dá a todos. Olha que coisa linda. O quê? A vida, a respiração e todas as coisas. Você sabia que você está nos assistindo neste momento, compartilhando esse culto ao Senhor, porque Deus tem lhe concedido esse dom? É isso mesmo, o dom da vida. O texto que acabamos de ler de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, nos diz que é Deus quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Sabe por que você está vivo neste momento? Sabe por que o seu coração está batendo aí dentro do seu peito? Sabe por que os seus pulmões, por mais que talvez você esteja enfermo, mas está funcionando? Sabe por quê? Isso é um dom de Deus. É o que nós chamamos de dom natural, é o dom da vida. Foi Deus quem lhe proporcionou este dom maravilhoso de estar hoje, podendo, neste momento, participar deste culto no seu lar. Eu sei que o foco desta lição são os dons ministeriais, são os dons espirituais, os dons de serviço, mas eu gostaria de frisar esse dom que Deus dá a todos os homens indistintamente, que é o dom da vida. Só por isso nós já deveríamos estar aqui gratos a Deus, porque Ele tem nos concedido a vida, o fôlego, a respiração. Agradeça a Deus por este dom. Não é um dom espiritual, mas é um dom natural que Deus lhe concedeu. E por isso nós estamos alegres. Glórias ao nome de Jesus. Existe um outro texto que eu gostaria de ler neste momento, que tem a ver também com este dom, o dom natural, ou os dons naturais. Está no mesmo capítulo, o capítulo 17 do livro de Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, versículo de número 28.
Veja o que aqui diz a palavra de Deus. Porque nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Que coisa maravilhosa. Eu vou ler novamente. O texto nos diz que porque em Deus, nele, o quê? Vivemos, nos movemos e existimos. Escute bem, sabe por que estas mãos estão se movendo? Porque Deus me deu o dom da vida. Sabe por que você está me ouvindo? Sabe por que você está me vendo? É porque Deus nos deu o dom da vida. Nos movemos, existimos porque Ele nos concedeu isso. Existe um texto que eu gostaria também de lhe convidar a ler, que é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, e o versículo 45, nós vamos entrar no assunto da lição de hoje, que são os dons ministeriais, não é? Mas Mateus, capítulo de número 5, versículo 45, o texto nos diz assim a palavra de Deus. Capítulo de número 5, versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz, Deus, que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Você sabia que o sol, a lua, as estrelas, o ar, o vento, a chuva, tudo isso são dons de Deus? É isso mesmo, são dádivas de Deus, são presentes de Deus. E você que está nos assistindo neste momento, acompanhando este culto no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu veículo, viajando, quem sabe, não sei, onde quer que você esteja, você sabia que quando você está dormindo e acorda pela manhã ou alguma hora da madrugada e olha e contempla este céu maravilhoso, isso é uma bênção de Deus? Isso é uma dádiva do Senhor. São dons naturais que Deus concede aos homens e você está sendo contemplado por esta graça divina. Pois bem, dito isso, nós podemos então falar agora de forma mais específica sobre os dons espirituais. E aí sim, nós estamos voltando agora para a nossa lição. Eu queria, mais uma vez, lhe convidar a ler o primeiro ponto da nossa lição, que é os dons na Bíblia. Vamos ler? Vamos acompanhar conosco a lição. Você pode acompanhar em casa, onde quer que você esteja conosco. Os dons na Bíblia, ponto primeiro, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar, poderíamos acrescentar aqui presente. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. O ponto 2 nos diz assim, no Novo Testamento. Nós falamos no Antigo, agora vamos ver no Novo. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi. Este verbo apresenta o sentido ativo da palavra dar. Poderia ser colocado aqui presente também. Em Filipenses 4:15, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Os dons estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus, para que ela promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. No Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito. O que estes dois primeiros pontos estão querendo nos ensinar é que sempre, desde o Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia fala e mostra sobre os dons que Deus concedeu ao seu povo. É claro que quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
não podemos ver alguns destes dons de forma muito clara, mas sim vislumbres, e nós veremos isso com mais calma nas lições que virão. Mas a partir do Novo Testamento, aí sim, nós podemos entender e ver de forma clara e evidente de que estes dons estão acessíveis à igreja. Esses dons, eles não ficaram restritos, como alguns defendem, apenas para o período apostólico, para o início da igreja nos primeiros séculos. Não. Nós vamos perceber de que estes dons, eles estão acessíveis, inclusive ainda hoje para a igreja. Todos nós, crentes na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos acesso a esses dons. É claro que veremos de que alguns destes dons, chamados dons ministeriais, eles são concedidos por Deus a alguns. O próprio texto da nossa lição, que é o texto áureo, eu vou ler novamente, que está em Efésios capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória a Deus por isso. O texto nos mostra de forma clara que é Deus quem dá estes dons. A fonte de onde vem esse dom, de onde nasce esta dádiva, está na pessoa de Deus. E nós louvamos a Deus por isso, porque é Ele quem faz esses dons surgirem. É Ele quem concede estes dons. E falando de forma mais específica sobre os dons espirituais, a expressão pneumático, utilizada pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 1, nos faz entender de que estes dons são dons do Espírito. E eu quero mais uma vez ler a palavra de Deus, convidar você que tem condições de fazer a mesma coisa. Se você tem um exemplar da Bíblia à sua disposição, vamos ler o que está escrito na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 1, nos diz assim: acerca dos dons espirituais, e aí onde aparece essa expressão pneumático, ou seja, dons do Espírito, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É por isso que nós estaremos um trimestre inteiro estudando sobre os dons. Neste segundo trimestre do ano de 2021, nós estamos tendo a felicidade de voltar a estudar um assunto tão maravilhoso como este. E o versículo de número 4 nos diz o seguinte, deste mesmo capítulo, inclusive é a leitura bíblica em classe, não é? Nós vamos pedir para a produção, por favor, colocar a leitura bíblica em classe, porque as pessoas amigas ainda não evangélicas, que não têm um exemplar da Bíblia, podem ler conosco. Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 5, 6 e 7, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Muito bem, acompanhem comigo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o verso 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós podemos já dizer de início de que Deus não concede dons aos homens para enaltecer ao próprio homem. Não. Deus jamais concederá um dom a alguém para que este ou o homem se autoproclame ou vanglorie-se. Jamais. Os dons são concedidos por Deus, como diz o texto que lemos do versículo 7 do capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, para o que for útil. Nós estudaremos em lições posteriores que os dons são dados para a edificação da igreja, para a unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja amada, para crescimento e, como já falamos, para a proclamação do Evangelho. Os dons são de Deus, são concessões de Deus à igreja
não para, como já falamos, autoproclamação humana, mas para a glorificação do nome do Senhor. Então podemos dizer que esses dons espirituais são dados com objetivos específicos. Podemos dizer que essas coisas espirituais ou esses dons espirituais são privilégios que nós temos de Deus, de sermos partícipes com Ele. Existem, claro, algumas orientações bíblicas quanto à questão dos dons espirituais. Ainda na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12 e o versículo de número 11, o apóstolo São Paulo diz: mas um só é o mesmo Espírito, operando todas as coisas, repartindo, escute o que é que Paulo diz, particularmente, a cada um como quer. Como é bonito ver o apóstolo Paulo dizer que o Espírito Santo reparte de forma particular para cada um como ele quer. O que é que o apóstolo Paulo estava ensinando? Nós podemos entender de que estes dons, eles são divididos, eles são concedidos, eles estão à disposição da igreja, é claro, mas eles estão sendo colocados por propósitos específicos. O apóstolo Paulo diz que esses dons espirituais são repartidos de forma particular. E o texto diz que o Espírito faz isso dando a cada um como ele quem? O Espírito, como ele quer. Então nós podemos dizer de forma muito clara de que em 1 Coríntios, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo número 12, estes dons, eles podem ser de alguma forma classificados, eles podem ser divididos. E nós queremos aqui rapidamente citar, pelo menos de forma didática, não está nas Escrituras Sagradas, como eu falei, uma tabelinha onde esses dons são separados, mas de forma muito prática nós podemos dizer que à luz do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo fala sobre esses dons espirituais, nós podemos dizer que no capítulo 12, versículo 8, parte A, Paulo vai falar sobre a palavra da sabedoria. Ainda neste mesmo versículo, na parte B do versículo 8, Paulo vai falar sobre um dom como a palavra da ciência. E ainda no capítulo 12, versículo 10, Paulo vai falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Nós poderíamos chamar esses três dons aqui, classificando-os de forma didática, como sendo dons de revelação. Mas o apóstolo Paulo ainda continua nesta mesma sequência, ele fala no capítulo 12, versículo 9, a parte A, sobre o dom da fé. E ainda no capítulo 12, versículo 8, a parte B, o apóstolo vai falar sobre os dons de curar. E por fim, no capítulo 12, versículo 10, a parte A, ele vai falar sobre os dons de operação de maravilhas. Que os teólogos, de forma sistemática, didática, para ficar mais simples, vão chamar esses três dons de poder. Então nós temos os dons de revelação, temos os dons de poder, e ainda no mesmo capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós vamos ver dons agora de elocução, ou como alguns preferem chamar, como dons de os dons de elocução como dons verbal ou verbais. O capítulo 12, versículo 10, a parte A, nos fala sobre o dom de profecia, onde tivemos a oportunidade de estudar nesse trimestre passado um pouco sobre este dom. O capítulo 12, versículo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver o dom de variedades de línguas. E por fim, ainda no capítulo 12, versículo 10, da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo vai falar sobre os dons de interpretação de línguas. Então observe que só no capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós vamos encontrar aqui pelo menos 9 dons. Não é? Nós não estamos aqui dizendo que são únicos, nós vamos ver mais para frente que existem outros, mas estes 9 dons o apóstolo divide-os, digamos assim, ou podemos apresentá-los de forma didática, sistemática, como os três primeiros dons de revelação,
dons da sabedoria, a palavra a palavra da ciência e também discernimento de espíritos. Os outros 3 dons, dons de poder, que fala sobre o dom da fé, fala os dons de curar e dons de operação de maravilhas. E, por fim, esses 3 últimos, completando aí a relação desses 9 dons, podemos chamar de dons de elocução, tem a ver com a fala, dons de profecia, dons de variedade de língua e de interpretações de línguas. Nós podemos entender de forma muito clara de que o apóstolo está ensinando à igreja de Corinto que há a necessidade de conhecer estes dons. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz àquela igreja, e também serve para cada um de nós hoje, que aquela igreja não deveria ser ignorante acerca dos dons. Ele disse isso. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Esses dons que o apóstolo Paulo nos fala está de forma muito clara no texto em que nós citamos. E é por isso que na nossa lição, o ponto 3 do primeiro capítulo, do primeiro tópico, fala sobre estes dons sendo uma dádiva para a igreja. Nós vamos convidá-los a estar lendo conosco, onde no primeiro ponto, que fala sobre os dons na Bíblia, nós temos o terceiro subtópico, que fala sobre uma dádiva para a igreja, que diz assim: a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. E aqui estão os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Pois bem, então aqui conclui o primeiro ponto desta lição, mostrando quais os objetivos dos dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. Que tenhamos em mente de que estes dons, como foi falado lá no início do culto, a definição da palavra Natã quer dizer presente, dádiva de Deus. E é Ele que nos concede para a glória do seu nome. Podemos ainda mencionar agora, já que falamos um pouco sobre os dons naturais, que são concessões de Deus a todos os homens, indistintamente da sua fé, do seu credo religioso, da sua cosmovisão, são bênçãos de Deus concedidas aos homens. Falamos um pouco sobre esses dons espirituais e agora nós queremos mencionar também os dons ministeriais. Haja vista que a nossa lição fala sobre que Deus deu dons aos homens. E nesta lição de hoje, especificamente, vai tratar de forma muito interessante quais dons são esses que Deus deu. E nós já vimos aqui que no Antigo Testamento e no Novo Testamento há várias expressões para a palavra dons. E agora, no tópico 2 da nossa lição, vamos falar sobre os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Observe que o pastor Elinaldo Renovato dividiu de forma muito interessante estas divisões dos dons que aparecem nas Escrituras Sagradas. Ele fala sobre os dons de serviço, espirituais e os dons ministeriais. E nós queremos convidar você a também, mais uma vez, ler conosco o primeiro ponto, não é? O primeiro subtópico do ponto 2, os dons de serviço. Diz a palavra, o texto que estamos em mãos, os dons relacionados ao serviço cristão. Diz assim, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a
de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Nós já falamos sobre isso. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada melhor em Romanos capítulo 12, traz a ideia de manutenção desta comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviços, subtende-se de que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. E ele vai falar ministério, ofício diaconal, exortação, que é o encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Pois bem, então esta primeira parte que estamos estudando na nossa lição fala dos dons de serviço. É tão interessante lermos o que o apóstolo Paulo nos apresenta na sua primeira carta aos Coríntios. Nós já lemos, mas eu vou voltar a ler esse texto com vocês. Capítulo de número 12 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, versículo do 8 ao versículo de número 10. O apóstolo Paulo nos diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui Paulo faz uma relação de pelo menos 9 dons, mas ainda nesta mesma carta, no capítulo 12, versículo de número 28, Paulo enumera, se assim podemos dizer, mais um total de 8 dons. Fora esses 9, ele faz a relação de mais 8. E no capítulo 12, versículo 28, o apóstolo Paulo fala: e a uns pôs Deus na igreja. Observe que aqui fala de Deus. É Ele quem coloca, é Ele quem separa, é Ele quem distribui. E o apóstolo Paulo diz assim: e a uns, veja que não são a todos, pôs Deus na igreja, primeiramente. Aí Paulo vai elencar aqui, como eu já falei, mais 8 classificações de dons diferentes. E ele diz assim: a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos e variedade de línguas. Observe que em 1 Coríntios capítulo 12, do verso de número 8 a 9, Paulo lista aqui pelo menos 9 dons diferentes. E agora, nesta segunda lista, se assim podemos dizer, no capítulo 12 e o versículo 28, o apóstolo volta a apresentar 8 dons consecutivos. E agora, concluindo no capítulo 12, versículo 29 e o versículo 30, o apóstolo Paulo fala de mais 7 listas de dons. E nos diz assim a palavra de Deus no versículo de número 9: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Versículo 30. Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? E ele conclui no versículo 31 dizendo: portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Observe que nós falamos dos dons espirituais listados pelo apóstolo, mas agora ele vai citar aqui esses dons que nós chamamos de dons
ministeriais. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, versículo 11, ele vai reforçar ainda essa ideia dos chamados dons ministeriais. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículo de número 11. Veja o que é que nos diz a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E ele nos diz ainda qual o propósito de Deus dar esses dons ministeriais. E ele diz no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja que os dons ministeriais são concedidos a alguns com um propósito, que é o aperfeiçoamento da igreja. E ele continua, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento. Veja que esses dons ministeriais têm por propósito o crescimento da igreja, tem por propósito a unidade da igreja, tem por propósito a edificação, o conhecimento que é transmitido. E o apóstolo elenca aqui pelo menos estes 5 dons que são chamados de ministeriais. Apóstolos é o primeiro que ele coloca aqui na lista. E nós podemos dizer que esta referência de apóstolo, esse título de apóstolo, tem pelo menos 2 sentidos, não é? O sentido restrito, que se aplica unicamente a alguns líderes cristãos do início da igreja do Novo Testamento, que foram os apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que viveram com Jesus, que foram separados por Cristo, que foram enviados como apóstolos, isso no sentido restrito da palavra, mas no sentido geral nós podemos dizer que a expressão apostoloi, do grego, aponta para alguém que é enviado por outro a uma missão específica. E nós podemos dizer então de que como mensageiros, como representantes do reino, existem ainda apóstolos hoje. São aqueles missionários, são aqueles que são enviados por alguém, por um líder maior, para representá-lo em um lugar diferente. Então, no sentido restrito da palavra apostoloi, não existe mais apóstolos, foram apenas aqueles 12. Mas no sentido genérico, no sentido mais amplo da palavra, apóstolo é todo aquele que é enviado por alguém para fazer uma missão. Então, nós podemos dizer que os nossos missionários, de alguma forma, são sim apóstolos de Cristo hoje, no sentido restrito da palavra não, mas no sentido ainda mais aberto, no sentido geral. E Paulo fala sobre estes apóstolos. Nós podemos citar diversos textos no Novo Testamento, como sendo alguém enviado. Mateus capítulo 10, versículo 2, Jesus envia apóstolos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Nós podemos citar ainda primeiro livro de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Mas nesta lista ministerial, ou nesses dons ministeriais, o apóstolo ainda vai falar sobre os profetas. Quem são esses profetas? Que dom ministerial é esse de profeta? E podemos dizer que os profetas, eles eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo. Eles eram pessoas que eram motivadas, movidas e envolvidas não com trazer uma mensagem de interesse particular, mas uma mensagem de interesse coletivo da igreja. Eram justamente homens que eram inspirados para serem ensinadores na igreja primitiva. Nós temos texto como Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, bem capítulo 4, versículo 8 também, capítulo 13, versículo 1 de Atos, diz que havia na igreja de Antioquia profetas, doutores. E estes profetas eram homens compromissados ou com compromisso de proclamarem a palavra de Deus. E aí nós podemos dizer que estes homens, estes profetas, à luz do texto que lemos de Efésios capítulo 4, versículo 11, são homens dotados por Deus por um dom ministerial. A palavra de Deus ainda nos fala sobre os evangelistas. 2 Timóteo, capítulo de número 2,
quer dizer capítulo 4, versículo 5, Paulo diz a Timóteo: cumpre bem o teu ministério de evangelista. E quem são esses evangelistas? Já que Paulo diz que Deus chama uns para, são alguns que recebem este dom ministerial. Os evangelistas, eles são homens separados para o exercício, para um importante exercício na igreja, para um importante ministério, na área do crescimento da igreja, como proclamadores das boas novas. Aquele que recebe o dom de evangelista é alguém que está envolvido no ensinamento da palavra de Deus, na pregação das boas novas, que tem um compromisso em ver o crescimento da obra, da igreja. Então, estes que Deus, através do seu Espírito, separa para um ministério específico, são chamados de evangelistas. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 11, capítulo 4, quero dizer, versículo 11, ele elenca ali, naquela relação, os pastores. E quem são esses pastores? São pessoas escolhidas por Deus. O pastor é alguém que é consagrado para exercer a função de apacentar o rebanho de Deus. E apacentar fala de alimentar com a palavra, de cuidar, de proteger o rebanho, de guardar o rebanho. E nós louvamos a Deus pelos pastores que temos, pelo pastor que temos, o pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Nós temos textos como Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 17. Tito, Paulo escrevendo a Tito no capítulo 1, versículos 5 a 7. Nós podemos citar ainda 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, mostra a função do pastor. É alguém que foi separado por Deus, é alguém que recebeu um dom espiritual para cuidar do rebanho, alimentar esse rebanho, conduzir esse rebanho ao céu. E nós louvamos a Deus porque Deus separou uns para. E nós louvamos a Deus porque temos tido o cuidado de Deus através dos nossos pastores. E por fim, Paulo fala dos doutores, dos mestres. Deus separou alguns e deu esse dom ministerial, o dom de ensino, o dom da pregação, mas da pregação que traz instrução, ensinamento. São homens que têm de Deus um dom especial de esclarecer, de ensinar, de proclamar a palavra de Deus, a fim de que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 11 ao 14. São dons ministeriais. Nós falamos aqui sobre dons naturais. Nós falamos aqui sobre dons espirituais. E nós falamos agora sobre dons ministeriais. Mas para concluir esta lição de hoje, nós queremos citar pelo menos quais os objetivos dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons de serviço, não é? Já que quem recebe estes dons, os dons ministeriais, eles são aptos a ensinar, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 7. Eles são aptos a exortar, dons a esses que recebem esses dons ministeriais, conforme Romanos 12, versículo 8, a parte A. Eles são aptos a repartir, Romanos 12 e 8 ainda. São aptos a liderar e são aptos para até exercer misericórdia. Então podemos dizer que esses dons espirituais e esses dons ministeriais são concedidos por Deus a alguns para provisão de Cristo, através destes, para o crescimento da igreja. É Cristo quem capacita e é Cristo quem dá esses dons a alguns, para que o rebanho ele cresça. Nós podemos dizer de que estes dons, eles têm como objetivo principal o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 12, quando a Bíblia diz: querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são concedidos a alguns, os dons ministeriais, para que a igreja permaneça forte, para que a igreja permaneça alicerçada e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Esta é apenas a primeira lição de 13 excelentes lições que teremos a oportunidade de estudar. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por você ter permanecido até este momento.
orando por nós e também recebendo, acredito eu, da parte de Deus um alimento sólido. Que o nosso desejo é que Deus continue lhe abençoando, que você permaneça conectado aí na Rede Brasil de Comunicação, porque temos programação aí abençoadoras durante o final desta manhã, início de tarde e noite também. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Vou convidar aqui o presbítero, o companheiro, nosso irmão Jonathan Lucena, para o mesmo estar orando conosco. Vamos orar, presbítero, agradecendo a Deus por esta primeira lição de 13 lições abençoadoras que teremos ao longo desse trimestre, não é? Vamos orar, por favor, em nome de Jesus. Oremos então, queridos irmãos. Senhor meu Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, Sim, Deus. te louvamos por esta manhã feliz e abençoadora em Tua presença, Senhor, pela Tua agradecemos. palavra ministrada, nos ajuda a guardar, ó Deus, a entender das bênçãos que o Senhor tem reservado para o Teu povo. Sim, Continua abençoando a cada um dos Teus filhos, a todos que estiveram conosco, te adorando nesta manhã, participando deste culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical. Ao Teu servo que foi um instrumento para nos trazer o ensino da Tua palavra. Continua abençoando a todos, assim te pedimos e te agradecemos por Tua fidelidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Nosso muito obrigado por ter participado conosco deste culto. E o nosso desejo é que Deus continue lhe abençoando. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.